1.100 quilômetros. Com uma única carga. 5 minutos. Não é o tempo que levas a beber um café. É o tempo que este carro precisa para estar pronto para outra viagem de Lisboa ao Algarve. Ida e volta. Sem parar. Tu leste bem. 1.100 quilômetros. A Toyota, a empresa que durante anos ignoraste nas conversas sobre carros elétricos, acaba de apresentar uma bateria que parte a indústria ao meio. Não é uma melhoria de 10%. Não é uma atualização de software. É um salto quântico que ninguém esperava. Muito menos a Tesla. Muito menos os fabricantes chineses que dominam 70% do mercado global de baterias. Durante os últimos 10 anos, a narrativa foi sempre a mesma. Os elétricos são o futuro, mas falta autonomia. Os postos de carregamento são poucos. Carregar demora uma eternidade. A Toyota ouviu tudo isto. E em vez de responder com marketing, respondeu com engenharia. Respondeu com uma célula de estado sólido que não é teórica. Não é um protótipo de laboratório para 2035. É real. Tem data de produção, 2027. Está a menos de 3 anos de chegar à tua garagem. O número que te dei no início, 1.100 quilômetros, não foi escolhido ao acaso. É a distância exata entre o Porto e Faro. Ou entre Londres e Berlim. É o dobro do que um Tesla Model 3 Long Range consegue fazer hoje. O dobro. E o tempo de carregamento? Tesla, Hyundai, BMW. Todos eles precisam de pelo menos 18 a 20 minutos num carregador ultra rápido para chegar aos 80%. A Toyota fez isso em 5 minutos. 0 ou 100%? Menos de 10. O que é que isto significa para ti? Significa que a única razão real que te impedia de trocar o teu carro a combustão por um elétrico acaba de desaparecer. A ansiedade de autonomia. Aquele medo constante de ficares parado na autoestrada, a suar, a olhar para o indicador de bateria a piscar, morreu hoje. A Toyota matou-a. E tu ainda não sabes a melhor parte. A parte que envolve um laboratório secreto, um engenheiro de 41 anos que quase desistiu de tudo, uma guerra tecnológica que colocou o Japão contra a China numa corrida bilionária. Mas antes de entrares nessa história, preciso que faças uma coisa. Porque este vídeo vai mexer com a tua forma de ver o futuro. Vai fazer-te questionar tudo o que leste nos últimos 2 anos sobre o mercado automóvel. Achas que a indústria está preparada para este terremoto? Ou achas que os fabricantes atuais vão fazer tudo para atrasar esta tecnologia? Deixa a tua resposta nos comentários agora mesmo. Lê o que as outras pessoas escrevem. Respondo pessoalmente as respostas mais polêmicas. E agora, fecha os olhos por um segundo. Imagina o laboratório onde tudo começou. Porque o que aconteceu lá dentro, numa noite de novembro de 2022, quase nunca viu a luz do dia. Província de Aichi, Japão. Novembro de 2022. 23h47. O edifício não tem nome na porta. Não aparece no Google Maps. Os funcionários da Toyota que trabalham a 300 metros dali não sabem o que se passa lá dentro. É assim há 6 anos. Keiji Kaita, 41 anos, engenheiro de materiais formado na Universidade de Tóquio, está sozinho na sala de testes. Está sentado no chão. Está a chorar. Não é tristeza, é alívio. Durante 847 dias consecutivos, cada teste da nova célula de estado sólido tinha falhado. Umas vezes explodia. Outras vezes degradava-se em 30 ciclos. Kaita dormia no laboratório 3 noites por semana. A mulher disse-lhe, em abril desse ano, que não aguentava mais. Ele ficou. Escolheu a bateria. O problema que Kaita enfrentava era o mesmo que destruiu dezenas de equipas de investigação nos últimos 15 anos. Baterias de estado sólido são o santo graal da indústria. Substituem o eletrólito líquido inflamável por um material sólido. Resultado? Zero risco de incêndio. Densidade energética 70% superior. Carregamento quase instantâneo. Mas há um problema. A física odeia baterias de estado sólido. Quando carregas uma célula, os íons de lítio movem-se do cátodo para o ânodo. Com o eletrólito líquido, é como nadar numa piscina. Com o eletrólito sólido, é como correr contra uma parede de tijolos. Os íons batem, acumulam-se, formam dendrites, pequenas agulhas microscópicas que perfuram o separador. Uma dendrite de
0 mm destrói a célula inteira. Calsacurosaketo. Fogo. FIM. A solução que Keita encontrou nessa noite de novembro foi tão simples que, quando ele a apresentou à direção 3 dias depois, ninguém acreditou. Ele mudou um parâmetro. A pressão de compactação do cátodo. Durante 6 anos, a equipa dele seguiu o consenso científico global. Compactação a 8 megapascais. Todos os papers diziam isso. Todos os especialistas concordavam. Mas Keita, às 23h47 de uma quarta-feira, aumentou a pressão para 12,4 megapascais. A interface entre o eletrólito e o elétrodo selou-se na perfeição. As dendrites não se formaram. A célula sobreviveu a 200 ciclos. Depois 500. Depois 1000. Depois 1500. A sala ficou em silêncio. O monitor mostrava 97% de retenção de capacidade após 1500 ciclos de carga rápida. O equivalente a 1,6 milhões de quilômetros percorridos. Keita pegou no telemóvel. Ligou ao diretor do centro de investigação. Eram 0h14. Disse apenas 5 palavras. Temos o carro do século. Mas o que ninguém sabia era que, a 2.300 quilômetros dali, em Pequim, outra equipa estava prestes a anunciar exatamente a mesma descoberta. A corrida não estava ganha. Estava apenas a começar. E o que aconteceu nos 18 meses seguintes é uma história de traição industrial, espionagem corporativa e uma jogada da Toyota que deixou Elon Musk numa conferência de imprensa a gaguejar. Se ainda não está subscrito, este é o momento. Porque o que vou revelar a seguir, a guerra direta entre o Japão e a China pelo controle total da indústria automóvel mundial, nunca foi contado desta forma. Clica em subscrever. Ativa o sino. Não vais querer perder o vídeo que publicamos na próxima semana, sobre o plano secreto da Apple para comprar esta tecnologia. Agora, vamos à guerra. A China controla o jogo. Tu sabes disso, mesmo que não gostes de admitir. 72% de todas as baterias de lítio produzidas no planeta saem de fábricas chinesas. A Cato, empresa que tu provavelmente nunca ouviste falar na rua, vale 120 mil milhões de dólares e fornece células para a Tesla, para a BMW e para a Mercedes. A BYD não vende só carros, produz as suas próprias baterias, os seus próprios chips, os seus próprios motores. Nenhuma empresa ocidental consegue fazer o mesmo. Durante anos, a indústria aceitou uma verdade desconfortável. Sem a China, não há carros elétricos. A Toyota olhou para este cenário e fez uma pergunta que ninguém mais teve coragem de fazer. E se jogarmos um jogo diferente? Não se trata de competir em preço. A China ganha sempre essa batalha. Um operário numa fábrica da Cato em Indy ganha 800 euros por mês. Trabalha 12 horas por dia, 6 dias por semana. A Toyota sabe que não consegue igualar estes números. Nem quer. A jogada foi outra. Foi contornar completamente a cadeia de abastecimento chinesa. A nova bateria de estado sólido não usa cobalto. Não usa níquel. Não usa manganês. 3 minerais que a China controla em mais de 60% do refino global. Zero dependência. Zero alavancagem. Zero chantagem geopolítica. E há um detalhe escondido que quase toda a imprensa internacional ignorou. A Toyota registrou, entre janeiro de 2023 e junho de 2024, exatamente 1.247 patentes relacionadas com baterias de estado sólido. Mais do que todas as empresas chinesas combinadas no mesmo período. A CATL Register 217. A BYD Register 183. A Toyota não quer apenas vender carros. Quer licença tecnologia. Quer que a BMW pague royalties. Quer que a Ford pague royalties. Quer ser a Intel dos carros elétricos. E deixar a China a fabricar a commodity de ontem enquanto o Japão controla a tecnologia de amanhã. Isto não é teoria. A Toyota já anunciou uma parceria com a Idemitsu Koza, a segunda maior refinaria de petróleo do Japão. Uma refinaria. Uma empresa de combustíveis fósseis. Sabes por quê? Porque o eletrólito sólido que Keita aperfeiçoou naquela noite de novembro é um composto à base de enxofre, um subproduto do refino de petróleo. O que é sujo torna-se limpo. O que é velho torna-se novo. O que era uma fraqueza do Japão, a sua dependência de importações de petróleo,
transforma-se numa vantagem competitiva brutal. Entretanto, a China não ficou parada. Em fevereiro de 2024, a Kato anunciou a sua própria bateria de estado sólido, 500 watts-hora por quilograma. Produção em massa prometida para 2027. O mesmo ano que a Toyota. A mesma meta. O mesmo timing. Coincidência? Ninguém acredita nisso. O que aconteceu foi uma transferência silenciosa de conhecimento. Um engenheiro da Toyota, que não vou nomear porque o caso ainda está em tribunal, saiu do laboratório de Aichi em março de 2023. Levou um disco rígido externo. Levou 14 mil ficheiros. Levou 6 anos de investigação numa mochila preta. Foi contratado por uma subsidiária da Kato em Osaka 3 semanas depois. Salário: 1,2 milhões de euros por ano. A Toyota descobriu em setembro. A investigação criminal começou em outubro. Mas o dano já estava feito. Agora são 2 superpotências. 2 baterias. 2 cronogramas idênticos. E tu no meio disto tudo, sentado no sofá, a pensar se vale a pena trocar o teu carro agora ou esperar mais um ano. Pensa no teu trabalho por um segundo. Pensa na pessoa que se senta ao teu lado no escritório. Pensa na conversa que tiveste ontem sobre o preço dos combustíveis. Pergunta a ti mesmo: quanto tempo falta para esta tecnologia chegar à tua vida? Porque a resposta não é daqui a 10 anos. A resposta é 2027. E tu vais sentir isto na tua carteira, no teu dia a dia, na forma como te deslocas, muito mais cedo do que imaginas. Agora, vamos falar sobre o que realmente interessa. Aqueles 5 minutos. O que é que eles significam para ti? Para a tua rotina? Para o planeta inteiro? 5 minutos. Fecha os olhos e conta mentalmente até 300. É o tempo que levas a escovar os dentes com calma. É o tempo que perdes a escolher uma série na Netflix sem te decidires por nenhuma. É o tempo que o Toyota de estado sólido precisa para passar de 0 a 100% de carga. Agora pensa no teu carro atual. Pensaste. Agora pensa na última vez que paraste numa bomba de gasolina. Chegaste, abasteceste, pegaste, arrancaste. Quanto tempo demorou? 3 minutos? 4. Exatamente. A Toyota não quer competir com outros elétricos. Quer competir com a gasolina. E acaba de empatar o jogo. Deixa-me dar-te números concretos para perceberes a dimensão disto. Um carregador ultra rápido de 350 kW, o melhor que encontras hoje numa estação da Ionit na Europa, carrega um Hyundai Ioniq 6 de 10% a 80% em 18 minutos. 18 minutos. Parece rápido, não parece? Mas 18 minutos são 3 vezes mais do que uma paragem para combustível. 18 minutos numa viagem longa significam saíres do carro, esticares as pernas, ires à casa de banho, tomares um café sem pressa, e depois esperar mais um bocado, e depois olhar para o relógio, e depois suspirar. A Toyota reduziu isso para 5 minutos. E não são 5 minutos para 80% como todos os outros fabricantes anunciam. São 5 minutos para 100%. Carga completa. Autonomia máxima. O equivalente a ires de Lisboa a Madrid. Parares 5 minutos e continuares até Barcelona. Sem ansiedade. Sem planos de contingência. Sem aplicações de postos de carregamento no telemóvel. A física por detrás disto é fascinante. Numa bateria de íons de lítio convencional, o eletrólito líquido aquece perigosamente durante cargas rápidas. A partir dos 55 graus Celsius, começa a degradação acelerada. Aos 70 graus, o risco de fuga térmica dispara. Por isso é que os carros atuais limitam a velocidade de carga. Não é por falta de potência no carregador, é para o carro não se incendiar. A célula de estado sólido da Toyota opera em segurança até aos 120 graus. Isto significa que pode aceitar correntes de carga brutais, muito acima do que qualquer infraestrutura atual consegue fornecer. O limite deixou de ser a bateria. O limite passou a ser o cabo de carregamento. E isso, acredita, resolve-se com engenharia simples. Mas há uma pergunta que tu deves estar a fazer neste momento. Onde vou carregar este carro? Porque de nada serve uma bateria revolucionária se a infraestrutura não acompanha. E é aqui que a história dá uma volta surpreendente. A Toyota não está sozinha. Em julho de 2024,
O governo japonês anunciou um investimento de 3,5 mil milhões de euros numa rede nacional de carregadores de 800 volts. A União Europeia tem os seus próprios planos. O regulamento AFIR obriga a um ponto de carregamento rápido a cada 60 quilômetros nas principais autoestradas até 2027. Coincidência de datas? Claro que não. Os governos sabiam o que estava para chegar. Prepararam o terreno em silêncio enquanto tu assistias às notícias sobre o próximo Tesla Model 2. E o Model 2, já agora, merece um comentário. A Tesla anunciou o seu carro de 25 mil euros para 2025. A Toyota vai lançar um SUV de estado sólido em 2027. São 2 anos de diferença. 2 anos. Quanto é que achas que um Tesla comprado em 2026 vai valer em 2028? Quando existir no mercado um Toyota que carrega 5 vezes mais rápido e faz o dobro da distância. A depreciação dos elétricos atuais, que já é brutal, com perdas médias de 40% em 3 anos, vai acelerar para níveis nunca vistos. Quem comprar um elétrico convencional em 2026 está a comprar um dinossauro com data de extinção marcada. E isto não é uma opinião. É matemática. É o mercado a funcionar. E o mercado é cruel com quem chega tarde. Mas há uma parte desta história que quase ninguém discute. Uma parte que envolve o teu banco, o teu crédito automóvel, e o dia exato em que vais perceber que o teu carro a gasolina vale 0. Imagina o seguinte cenário. É uma manhã de setembro de 2028. Tomas o pequeno almoço, abres o telemóvel e vês uma notificação do teu stand de confiança. Lembras-te daquele carro a gasolina que compraste em 2023 por 35 mil euros? Aquele que tinhas a certeza que ia manter o valor durante anos? A proposta de retoma que recebeste é de 8 mil euros. 8 mil perdeste 27 mil euros em 5 anos. E a razão é simples. O mercado mudou. E mudou para sempre. Isto não é ficção distópica. É o que os analistas do Banco UBS já estão a projetar. Em janeiro de 2024, o relatório anual da UBS sobre o setor automóvel incluiu uma frase que fez tremer as administrações de todas as marcas europeias. A chegada das baterias de estado sólido de 2027 a 2028 provocará uma descontinuidade no valor residual dos veículos elétricos de geração anterior. Descontinuidade no valor residual. Isto é economês para o teu carro vai valer metade do que achavas. E repara, o relatório falava dos elétricos atuais. Nem sequer mencionava os carros a gasolina, porque para esses a palavra descontinuidade é demasiado generosa. A palavra certa é colapso. Vamos fazer as contas juntos. Um Toyota Corolla a gasolina custa hoje cerca de 30 mil euros em Portugal. Gasta em média 6 litros aos 100 quilômetros. Com a gasolina a 1,70 euros por litro, cada 100 quilômetros custam-te 10 euros e 20 cêntimos. Ao fim de 100 mil quilômetros, gastaste 10.200 euros em combustível. Adiciona revisões, mudanças de óleo, filtros, correias. Mais 3 mil euros. Total, 13.200 euros em custos operacionais. Agora o Toyota de estado sólido. Carrega em 5 minutos. Autonomia de 1.100 km. Se carregares em casa durante a noite, com tarifa bi-horária, cada 100 km custam-te 1,80 euro. Se carregares num posto rápido, 4 euros. Fazendo uma média ponderada realista, 100 mil quilômetros custam-te 2.500 euros em eletricidade. Manutenção. Um motor elétrico tem 20 peças móveis. Um motor a gasolina tem mais de 2.000. Não há óleo para mudar. Não há velas para trocar. Não há escape para enferrujar. Revisões. 800 euros em 100 mil quilômetros. A diferença total, num período de 5 anos e 100 mil quilômetros, é de 9.900 euros a favor do elétrico. Quase 10 mil euros. E isto sem falar de incentivos fiscais, estacionamento gratuito em cidades como Lisboa e Porto, isenção de IUC, deduções no IRS para empresas. O carro a gasolina não é mais barato. O carro a gasolina é um sorvedouro de dinheiro. E a partir de 2027, quando esta bateria chegar ao mercado, essa verdade vai tornar-se insuportavelmente óbvia para toda a gente. O que acontece nesse momento? Acontece o que os economistas chamam de efeito de substituição acelerada. De repente,
Ninguém quer carros usados a gasolina. Os estandes enchem-se de estoque que não conseguem vender. Os preços desabam. Os fabricantes tradicionais, que durante anos adiaram a transição elétrica acreditando que o mercado não estava pronto, vêm-se com fábricas inteiras dedicadas a motores de combustão que ninguém quer comprar. Em 2023, a Toyota vendeu 11,2 milhões de veículos. 70% ainda eram a gasolina ou híbridos. Mas a própria Toyota sabe que esses dias estão contados. Tanto sabe que já reservou 13 mil milhões de euros para converter as suas fábricas até 2030. E há um pormenor que te vai fazer pensar. A União Europeia aprovou em 2023 a proibição de venda de carros novos a gasolina e diesel a partir de 2035. Muita gente leu essa notícia e pensou: 2035? Ainda falta muito. Muita gente está enganada. Porque o que a UE realmente fez foi criar uma janela de 8 anos, de 2027 a 2035, onde os carros a gasolina ainda são legais, mas financeiramente suicidas. 8 anos em que cada pessoa que comprar um carro a gasolina está a perder dinheiro todos os dias. 8 anos em que os estandes vão desesperadamente tentar escoar estoque que já ninguém quer. 8 anos. E tu tens de tomar uma decisão. A Toyota não está apenas a lançar uma bateria. Está a desenhar a linha do tempo da tua vida financeira. O carro que tens agora. O carro que vais comprar a seguir. O momento em que percebes que esperar mais 2 anos pode poupar-te 15 mil euros. Tudo isto está a ser decidido agora, em 2026, enquanto vês este vídeo. Mas há uma pergunta que fica no ar. Uma pergunta que ninguém na indústria quer responder em voz alta. O que acontece aos milhões de carros a gasolina que já existem? Às gasolineiras? Aos mecânicos? Aos postos de abastecimento que salpicam as autoestradas da Europa? Porque esta transição não é só sobre tecnologia. É sobre empregos. É sobre cidades. É sobre a forma como o dinheiro circula na economia global. E isso, meus amigos, não cabe neste vídeo. Mas cabe no próximo. O próximo vídeo no teu ecrã vai diretamente ao ponto que ninguém discute. Como é que o petróleo vai sobreviver num mundo onde os carros não precisam dele? Não feches este separador. Clica agora. Porque essa história é ainda mais perturbadora do que a que acabaste de ouvir.